Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Voz da Inclusão, uma parceria da Federação das APAES do Estado do Espírito Santo e do Instituto Américo Buarque. Esse espaço aqui em que a gente vai te contar histórias, vamos te mostrar outros olhares, outras versões, outras formas de pensar sobre inclusão e visibilidade. Para falar do tema de hoje, nós trouxemos uma convidada muito especial, ela que é bacharel em Direito, bacharel em Ciências Sociais, mestranda, pós-graduada em Educação e um monte de outras coisas maravilhosas, porque essa pessoa tem um super currículo, é a Júlia Leque, ela que está atuando como cientista social, pesquisadora, né, da APAE da Orla de Aracruz. Seja muito bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, queria dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, ainda mais discutindo uma temática tão relevante. Hoje nós vamos falar sobre visibilidade das pessoas com deficiência dentro das comunidades indígenas. É um tema, assim, Wanderson, super diferente, né? Eu fiquei super empolgada quando você apresentou essa temática. Olá a todos, é um prazer, Paula, estar aqui com você novamente, recebendo aqui a Júlia para um tema, como você falou, Paula, bastante importante para a gente, né? Nós, da Federação das APAES, tivemos esse ano na COSP, na ONU, na 18ª reunião dos Estados Partes, e um dos temas importantes lá foi justamente a deficiência em povos indígenas, e quanto que isso é invisibilizado, né? Então, trazer essa temática aqui, fizemos, né, Júlia, um grande, lindo seminário indígena no mês de setembro, lá em Aracruz. Inclusive, quem quiser acompanhar, Paulo, no nosso YouTube da Federação, tá lá o seminário todo, quem quiser acompanhar. Aliás, gente, fica a dica aí para vocês que estão nos acompanhando. Todo o nosso conteúdo aqui do podcast Voz da Inclusão e outros materiais que a Federação apresenta e produz estão disponíveis lá no YouTube da Federação e também nas redes sociais do Instagram e outras redes. E o podcast, inclusive, vai estar também lá no perfil do Folha Vitória, além de, claro, do Instituto Américo Buarque. Não podia deixar de dar esse recado, que eu ia falar, né? Muitas frentes para a gente ver, muitas frentes. parcerias importantes. Então, ó, quem não pôde estar presente conosco lá, né, Júlia, tem a oportunidade de acompanhar o nosso seminário aqui no YouTube, tá lá gravadinho. Júlia, muito legal poder te receber aqui, né? Obrigado por você ter vindo. Uma temática importante, como a Paula falou, você que é pesquisadora, está lá trabalhando, fazendo um trabalho muito bonito lá, né, com a Gil e toda a equipe da APAE de Aracruz. Mas além de trabalhar na APAE, você é uma pesquisadora da temática indígena e trazer um pouco essa pauta, acho que é importante para nós, né, Paula? Eu queria que você, aproveitando já para introduzir na nossa conversa, você falasse um pouquinho dessa tua vivência e dessa perspectiva das questões da deficiência em territórios indígenas e o quanto isso ainda é um tema bastante invisibilizado. Como é que você tem visto esse debate? E se você tem visto, né, esse debate também em outros espaços? Sim. Eu acredito que, atualmente, artigos têm sido publicados, né? Nesse sentido, eu consegui ler algumas teses também que abordam a temática da deficiência a partir de perspectivas de povos indígenas, mas ainda é tudo muito recente, né? Então, não existe uma gama assim tão diversa hoje em que essas perspectivas sejam expostas, né? A gente, quando fala de Brasil, a gente fala de 391 etnias. Então, se a gente fosse parar para pensar como cada etnia entende a deficiência, seriam 391 respostas, né? Hoje, em Aracruz, a gente tem majoritariamente os tupiniquim e os guarani, que são os povos com os quais eu trabalho, né, lá na APAE da Orla. Apesar de também fazer atendimento a uma criança tupiniquim e pataxó, né? Então, a gente consegue vislumbrar mais dessa perspectiva a partir dessas duas etnias, né, com as quais a gente tem mais contato. Mas, através das bibliografias também que estão disponíveis, né, a concepção sobre deficiência a partir dos povos indígenas, ela é uma concepção menos individualizada do que a gente tem hoje na medicina ocidental, né? Isso é legal, né, Paula? Assim, da gente entender como que, sobretudo essas duas etnias que você trabalha, como que é a percepção de deficiência, né? Como é que é essa construção sobre deficiência que é bem diferente dessa visão mais ocidental, digamos assim, né? Isso que você vai... Sim. Essa
visão ocidental hoje ela é mais biomedicalizada, né? Ela é uma visão mesmo mais individual e ela tem essa perspectiva de reabilitação, de uma certa normalidade, né? E também passa muito por esse viés da patologia. Já na perspectiva dos povos indígenas, né, um autor chamado Alcântara, ele publica a tese dele pela Federal do Amazonas. Ele vai falar que a deficiência para povos indígenas ela está relacionada a um propósito coletivo, né? Olha. Então, ela vem como uma fonte também de sabedoria para ensinar aquela população, né, sobre alguma limitação ou mesmo alguma potência. Então, ela tem essa agência mais coletiva, né? Entendi. Não é menos individualizada naquele sujeito, né? E diz mais sobre o território. Né? Mas eu ainda fico bem, assim, curiosa para entender, por mais que você já tenha feito essa explanação, como que esses povos realmente, como que eles se percebem, como que essas comunidades indígenas, elas entendem e percebem a deficiência, como que é isso na prática? Porque uma coisa é a gente ter a bibliografia, né? Uma o que coisa você tem é visualizado o que você lá, né? No teu trabalho. No seu trabalho do dia a dia você identifica. Quando eu fiz as conversas iniciais com as lideranças do território, né? Assim, só voltando um pouquinho, hoje na APAI a gente tem o projeto APO, que é o Projeto de Atendimento à Pessoa Indígena com Deficiência. Né? APO significa raiz em Tupi-Guarani, e foi um nome escolhido pelas famílias indígenas atendidas pela APAI. Né? E quando eu recebi esse primeiro programa, né, em abril, quando a APAI da Orla foi inaugurada, o primeiro passo assim que a gente deu foi fazer esse diálogo com as lideranças de todas as aldeias indígenas lá de Aracruz. Então, a gente foi pessoalmente, né, ao território, entender um pouco sobre quais eram as demandas e também quais eram as expectativas. E, passando por isso, entender como eles percebiam a deficiência, né, no território, como que eles verificavam essa ingerência. Então, as percepções que eu vou trazer são a partir dessas conversas. Não é a partir de um estudo etnográfico aprofundado, robusto. Né? É da experiência do trabalho. Exatamente. É o que apareceu, né, nesses diálogos. Então, com os Tupiniquim, né, com as lideranças Tupiniquim, e aí a gente fez um processo de primeiro entrevistar as lideranças, né, o cacicado, as associações, entrevistar assim, fazer essa conversa, né, e depois fazer com os profissionais da saúde indígena e depois com os profissionais da saúde, da educação indígena. Não necessariamente nessa ordem, né? A gente foi colocando ali na agenda o que dava para cumprir. Então, para os Tupiniquim, a deficiência ela apareceu muito relacionada aos agrotóxicos, à qualidade da água, à relação entre parentes de graus próximos, né? E muito à proximidade com os grandes empreendimentos e empresas poluidoras ali de Aracruz. Né? Já para os Guarani, apareceu o contato com os brancos, a globalização, que para eles parte muito desse contato, né, com o branco, o descumprimento de resguardos por parte das gestantes, também os partos realizados em hospitais de branco, né, que são os hospitais de fora da aldeia, e também os casos de feitiçaria, né, entre as famílias, e aí a deficiência. Como é que é? Casos de feitiçaria? Me explica, gente, me É. contextualiza, que eu tô aqui aprendendo também, tá? Igual você que tá em casa. Sim. Quando uma família faz um feitiço para outra, pode nascer uma criança deficiente, né? A partir uma crença forte que eles têm. Isso. Um pouco mais, né? Do que isso. A gente fala crença, mas é a realidade deles, Sim. Né? Então, é esse sistema de conhecer o mundo mesmo, né? E acho que essa percepção é rica, né? Te ouvindo um pouquinho falar dessas duas experiências, porque nos ensinam, a gente pôde
discuti isso também, Paula, lá no seminário. Primeiro que quando a gente fala de população indígena, a gente está falando de um universo extremamente diverso. Muito. Em Aracruz nós temos 2 principais etnias e são 2 realidades muito distintas, né? E você trouxe aqui agora 2 compreensões sobre deficiência que são muito diferentes ao mesmo tempo, né? Como é para você e para a PAI, como é circular nesse espaço? Porque é um espaço, claro, você traz a tua formação acadêmica, você traz a prática da APAI, mas ao mesmo tempo eu penso que precisa ser um espaço muito respeitoso de escuta, né? Porque nós estamos falando de saberes milenares, de outras visões de mundo, de realidade. visão, e a gente que milita na causa da pessoa com deficiência chega muito com essa agenda já produzida, como se todo mundo tivesse na mesma página dessa agenda que a gente constrói aqui, né? Como é que tem sido para você transitar com respeito a essa questão intercultural e transitar nessas 2 experiências, né? Como é que tem sido um pouco, né, Paulo? Fala um pouquinho desse trabalho e como é que tem sido essa experiência? Pessoalmente, para mim, é muito desafiador, mas é uma delícia, assim, né? Você descobrir um outro mundo, uma outra forma de conhecer o mundo, né? Uma outra forma de cosmologia, né? De se dar o mundo, de criar mundos. Para mim é muito interessante, assim, é o que mais me motiva até mesmo na minha profissão, né? E falar sobre interculturalidade, né? Eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado, porque interculturalidade, ainda mais quando a gente vai para uma perspectiva mais crítica, não é sobre a coexistência de culturas, né? Mas é sobre descolonizar o conhecimento, é você construir uma outra epistemologia, né? Uma outra forma de conhecer. Então, é você dar voz a essas epistemologias subalternizadas, né? Você deixar com que elas construam, né? Essa política, né? Eu acho que, às vezes... você incluir realmente essas pessoas. Eu acho, assim, que mais do que incluir, é reformular o que a gente tem, sabe? Não incluir... O que é um desafio, né, Júlia? O que é um desafio pra gente que está vivenciando num mundo que se formatou desse jeito, né? Sim. Porque quando a gente pensa assim, né, em incluir, a gente pensa em pegar e colocar no nosso modelo, né? Mas eu acho que falar sobre uma interculturalidade crítica requer a gente fazer esse esforço de pensar conjuntamente, né? Não para além de como eles gostariam de ser incluídos, como eles gostariam de ser emancipados, né? A partir dessa inclusão, assim. Então, eu acho muito rico essa experiência, porque é uma coisa muito nova, né? Então, a gente... pelo menos eu, assim, procuro a respeito de experiências com pessoas indígenas com deficiências, né? E ainda são muitos poucos os casos que aparecem de políticas públicas tentando, né, serem implementadas para essa população. Por que você acha, Júlia, que a gente, até hoje, por que ainda estamos nessa situação de pouco debate, de um manto de visibilidade muito forte, essa barreira, assim, que eu observo? Sim. Porque a gente estava conversando antes do podcast começar, e eu falei, olha, eu atuo no terceiro setor, o Wanderson atua não só no terceiro setor, mas ele está inserido nas APAES, obviamente, todo mundo conhece, e ainda assim, nós ouvimos falar pouquíssimo sobre isso. Aí foi uma coisa que você pontuou, e nós não temos políticas públicas nesse sentido. Por que a gente ainda está caminhando tão vagarosamente? Sim. Eu acho assim que, historicamente, tanto a pessoa indígena quanto a pessoa com deficiência, né, tem uma história muito recente de autonomia sobre o seu corpo, né? Então, assim, são populações historicamente muito oprimidas, muito
muito medicalizadas, né, muito patologizadas. Então, essa história ainda é muito recente, né? Acho que na década de 70, ali, com a reforma, né, sanitária da saúde, que a gente começa a pensar nessa autonomia para esses corpos, né, nessa possibilidade decisória do indivíduo, né, desses indivíduos. Então, em termos de Brasil, acho que ainda é uma coisa muito recente, né? Essa dupla exclusão, né? Uhum. Acho que essa interseccionalidade, assim, ela vem muito carregada, né? É uma pessoa indígena e é uma pessoa com deficiência. Então, é um público muito marginalizado e muito excluído mesmo, né? Por isso invisibilizado, né? Uhum. Porque eu acho que um pouco nisso que você está falando são um pouco camadas também de exclusão, né? Você tem o fato de ser população indígena já é um motivo de vulnerabilização, né? Pela forma como a gente construiu esse país, né? Historicamente. E aí entra a questão da deficiência, que muitas vezes está atrelado, inclusive, à questão de pobreza também, né? De acesso à renda, né? Precarização do viver, né? Ao não reconhecer. A gente não fala disso aqui necessariamente no Espírito Santo, né? Diretamente, mas pegar, por exemplo, a região amazônica, né? Todas aquelas áreas de garimpo dentro do território, quer dizer, precarizando o modo de vida, né? Então, assim, eu acho que são enfrentamentos que nos ajudam a explicar um pouco essa pauta, por isso a urgência, eu acho, da gente jogar luz sobre esse debate, né, Júlia? Porque, de fato, a gente precisa começar a falar disso. Essas pessoas estão aí, estão nos territórios, tem toda essa questão muito particular, que eu acho que é um treinamento que nós precisamos enquanto brancos, digamos assim, né? Que é reconhecer o olhar do outro sobre a vida dele, né? E aí te pergunto um pouco desse trabalho da APAI, porque eu imagino que também é um desafio, porque não só desafio de tocar essas conexões, mas um desafio para a própria APAI, de estruturar um atendimento de forma diferente de um atendimento que ela está programada para... Que ela está acostumada a desempenhar. Né? Porque a gente precisa construir um outro atendimento, porque nosso atendimento é balizado dentro dessa nossa lógica, né? Sim. Acho que precisa... Eu queria te ouvir um pouco, assim, como é que tem sido essa construção da APAI, do trabalho específico da APAI, e se de fato precisa haver um ajuste, digamos assim, um reordenamento da própria entidade para conseguir ofertar algo que faça mais sentido dentro da cultura. Sim. Agora, antes de você responder isso, eu queria voltar só um pouquinho, porque tem relação. Como que chegou essa pauta para você? Essa curiosidade sua, essa veia sua de entrar, não só no universo apaiano, mas na comunidade, estudar essa questão cultural, estudar os povos indígenas. Sim. E aí dentro do seu trabalho da APAI. Eu cresci em Coqueiral de Aracruz, né? Que é um bairro cercado por aldeias indígenas. Então, o meu contato com os povos indígenas foi de berço, assim, né? É claro que não estou aqui eximindo a violência do fato de eu ser uma pessoa branca num bairro talvez elitizado, né? E tá nessa... não trazendo para essa seara, assim, mas o contato com eles sempre foi o meu dia a dia, né? Assim, então... esse interesse, eu sempre tive esse interesse. É inerente assim. a Júlia. Porque crescendo no bairro onde eu cresci, por exemplo, o mercado às vezes não vendia bebida alcoólica para os indígenas. Existia esse interdito, assim. Então, isso me colocava num lugar de pensar assim, o que está acontecendo, né? De incômodo, sabe? Né? Tipo, o que está acontecendo? Por quê, né? E sempre... E também, assim, os conflitos fundiários, né, de terras, atravessaram toda a minha história também, assim, né? Devido à proximidade geográfica mesmo. Então, eu sempre tive esse interesse, né? E aí, eu comecei fazendo a faculdade de Direito e logo, acho que no meu segundo semestre de Direito, eu já fui para Ciências Sociais e já fui com esse interesse
Na verdade, assim, eu fui para Ciências Sociais com interesse na Sociologia, né? E aí... ficou todo Falei que cheio ela o nosso sociólogo. sabe escolher um curso, né? Mas olha, eu sou advogada, eu sou da área do direito e Tudo ele bem. é sociólogo. E aí eu tive contato com antropologia logo no primeiro semestre, e aí fiquei encantada e fui, apaixonou e foi. fui entrando Aí na fez área da... sentido com as suas inquietudes, né? Total, assim, total. Então, a presidente da APAE da Orla, né, da APAE de Aracruz, na verdade, estava procurando uma pessoa que tivesse entrada, né, com os povos indígenas para executar justamente esse projeto. E aí acabou que a gente se encontrou, por sorte. Sorte e coincidências da vida, né? E estruturaram o trabalho. Acho que a gente pode voltar para essa questão. E aí, você está dentro desse trabalho da APAE, como é que tem sido a construção desse trabalho? Porque eu imagino que a gente precise de um ajuste também nas nossas ofertas enquanto APAE para conseguir atingir esse espaço, esse território, essa cultura, né? Como é que você tem visto e como é que a APAE de Aracruz tem estruturado esse trabalho? De fato, ele é diferente de um atendimento, digamos, mais dentro do nosso mundo? Sim. Eu sempre, quando vou falar do Projeto Apó, eu falo assim que o Projeto Apó ele é uma experiência, né? Ele é uma tentativa, sabe? É um momento em que a gente está aprendendo com eles, inclusive, né? Então, a gente ainda não tem um formato assim pronto, talvez, né? Para oferecer nesse sentido, mas eu acredito que a chave do trabalho seja justamente a interculturalidade, né? Nesses termos que eu coloquei anteriormente, assim, de não ser só essa coexistência de culturas, mas sim numa descolonialidade do pensamento, né? Das estruturas de conhecer. Então, essa é uma tentativa, né? Não é difícil, não é fácil, a prática não é fácil. E uma outra chave, assim, que eu gosto muito é de pensar o pluralismo médico, assim, né? Entender as várias medicinas que atravessam aquilo ali e trabalhar a partir dessa pluralidade com uma horizontalidade no olhar, né? Então, assim, existem várias medicinas e existem várias formas de se reabilitar, várias formas de terapia, né? Então, acho que casar, né, casar esses conhecimentos, assim, é muito importante, né? Agora, em termos de APAE, assim, né, se seria necessário fazer essa reestruturação, assim, eu acredito que sim, Wanderson, acredito que sim, porque é aquilo, né, assim, não faz mal, né, se a gente pode melhorar, se a gente pode repensar, se a gente pode colocar mais gente para construir junto, para participar do processo, né, por que não? Então, acredito que seria muito bom, assim. E acho que a APAE de Aracruz, por estar em território indígena, pode ser motor desse processo, né? De um novo olhar, a gente tem debatido isso, a construção de um novo protocolo de atendimento, né? Que Sim. possa acolher também, porque eu acho que é isso, né, Paulo? Quando você está se deparando com uma nova cultura, você tem questões que nós somos educados culturalmente, e por isso que eu não gosto muito da palavra aceitar, eu nem gosto muito desse termo para pessoa com deficiência, né? Porque a impressão que eu tenho quando eu falo assim, eu aceito uma pessoa, né? Aceitar a pessoa com deficiência, dá a impressão que a gente está fazendo uma concessão. Né? Como se fosse assim, tá bom, eu te aceito, fazendo um favor. né? Então, eu acho que a questão cultural ela é muito nesse lado também. Então, não tem a ver com aceitar, tem a ver com compreensões de mundo diferentes e como que essas compreensões podem se enriquecer neste processo. Né? A gente pode levar alguns elementos importantes, mas colher muitos também e se respeitar nessa lógica, né? Acho que é um pouco isso que você está falando. Isso que o Wanderson colocou agora, para você
Isso que é intercultural. Isso que seria um atendimento intercultural mesmo? Esse respeito dessas individualidades, esse repensar as estratégias, repensar os atendimentos, essa reconstrução? Sim, exatamente isso, assim. Hoje, no Projeto Apó, né, na sexta-feira, a gente está conseguindo fazer um atendimento de manhã na aldeia de Comboios e à tarde na aldeia de Pau-Brasil. Então, a gente está conseguindo levar uma equipe volante para fazer os atendimentos em território. Olha que rico. Né? Então, essa está sendo uma estratégia muito boa, porque se você leva a terapia para o território, de alguma forma você precisa fazer com que ela se conecte com aquele chão, né? Uhum. Ela precisa ter sentido. Então, assim, poder ouvir a população no sentido, a população assistida pela gente no sentido assim, olha, isso aqui é interessante pra gente, isso aqui não, sabe? Isso aqui a gente sabe, tem curiosidade a respeito disso, mas isso aqui, sabe, não Muito casa, distante, não casa com a nossa realidade. Então, acho que colocar essa escuta ativa, né, e essa sensibilidade cultural também, não só da minha parte, mas por parte dos profissionais técnicos também, né? Isso é muito importante, assim, porque a chave de você descobrir como a outra pessoa quer ser cuidada e proporcionar um cuidado a partir daquilo é fazer uma política eficiente, né? É isso que nos falta, né? Muitas vezes também como pauta assim, pública, de debater pessoas com deficiência, pessoas indígenas com deficiência. A minoria da minoria. É isso, porque essa construção. E eu acho que não vai ter receita pronta, né? Uhum. Júlia, você tem falado das idas ao território, depois queria que você falasse um pouquinho efetivamente de como é essa chegada ao território, porque você não pode chegar com algo pronto. Então, tem outras expressões lá, né? Expressões Sim. culturais. Eu sei da questão dos artesanatos, por exemplo, né? Que você pode falar um pouquinho a esse respeito. Mas eu queria pegar um gancho numa fala, Paula, que nós tivemos lá no seminário indígena, de uma mãe que hoje é atendida pela PAI Orla. Eu só me fugiu o nome agora, mas ela fez um depoimento que é muito importante. Eu queria te ouvir, se você tem ouvido e percebido isso um pouco mais. Ela dizendo assim, do receio de ir para a PAI. Mas o receio não era o receio da PAI, era o receio de frequentar um espaço, de ser novamente apresentada a um espaço que subjuga, que não é que pra faz ela. julgamento da cultura, que não a acolhe de discrimina, verdade. né? Porque há um preconceito instalado. E ao quebrar essa resistência, ela conseguiu, e ela encontrou na PAI um outro mundo, assim, de oportunidades, de rede de relações e tal. Então, te perguntar se isso está frequente no dia a dia e como é que vocês têm lidado, né, Paula, com essas percepções, com esse cuidado também, desses preconceitos que já estão instalados, né? Sim. Eu acho que a relação da PAI com a população indígena foi construída com muito cuidado, né? Então, nesse início, assim, quando a gente vai ao território apresentar a instituição, explicar qual é o serviço que vai ser oferecido, nos colocar à disposição para fazer essa escuta e para entender o que para ele significa cuidado, por exemplo, a gente acaba estabelecendo uma relação de confiança, né? Então, o convite foi feito, sabe? A gente explicou muito bem o que a gente queria, assim, qual era a nossa intenção, e também nos colocamos nesse lugar de, assim, a gente quer aprender com vocês, sabe? Isso. Então, assim, essa humildade é necessária, né? Vamos construir isso junto, sabe? Vamos colaborar. Essa parceria. Tanto que depois de 3 meses de andamento do projeto, a gente fez uma reunião devolutiva ainda para ampliar essa escuta, do tipo assim, o que vocês estão achando? Sabe? A gente está indo para um lugar comum de interesse, assim, né? E as famílias foram chegando muito ressabiadas mesmo, assim, né? Tipo, o que é isso? Como é que vai ser? Só que hoje, na PAI,
A gente está com 97 pessoas indígenas com deficiência em atendimento. É um número muito significativo, muito expressivo. Né, Paulo? Então, acaba que, assim, você conhece alguém que vai, né? Então, se o filho da fulana tá lá e tá tudo bem, sabe? Porque na Pai da Orla a gente também tem a terapia para a família, né? E eu acho que a família se sente muito acolhida nesse espaço. Né? Isso ajuda, né? Nessa conexão, Sim. né? Agora você vê, Júlia, você falou de 96, né? 97. E é importante, Paula, a gente entender que, por exemplo, no Espírito Santo, a maior incidência de deficiência, segundo o último dado do Censo 2022, é na população indígena. Chega a ser de quase acima de 11%. É uma informação que quase ninguém tem, tá? Então, olha que urgência do debate. Importância, né? Realmente. Se eu não me engano... deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. A Pai da Orla é a única aqui no estado que faz esse tipo de intervenção com esse público? Sim. Hoje? Sim, hoje sim. Nós temos até outras APAES que já fizeram atendimento de população, mas com trabalho estruturado, organizado dentro do território. Nosso projeto piloto. Nosso projeto, eu diria, até para o Brasil, sabe, Paulo? A gente tem falado isso. Estamos nessa referência. A necessidade da gente construir, inclusive, esse protocolo que eles estão treinando lá de respeito, de abordagens, que é um pouco diferente, né? Não é trazer a criança para as nossas terapias tradicionais, né, Júlia? É construir um novo arcabouço aí de abordagens, né? Legal. Eu me lembrei agora de uma pergunta que você me fez e eu acabei não respondendo, né? Que é se existe diferença no atendimento para os não indígenas, né? Dos indígenas. Quando a gente vai ao território, no caso de Comboios e Pau-Brasil, a gente consegue deixar isso mais marcado. Sim. Né? Então, a gente consegue pensar as oficinas daquele atendimento, por exemplo, com um propósito que conecte aquela terapia ao contexto social ali, né? Ao território. Então, quase que é uma proposta customizada para aquilo ali. Exatamente, assim, porque a ideia é que faça sentido e que seja interessante para eles. Então, acho que há umas 2 semanas atrás, a gente fez uma atividade a gente estava fazendo uma atividade musical, né, com música na sede da Pai da Orla. E na aldeia a gente fez também uma confecção de instrumentos a partir de materiais reciclados, né, mas com a coleta de sementes. Né? Então a gente saiu, coletou as sementes, né? Que as crianças coletaram as sementes para fazer um barulhinho no chocalho, né? Que era diferente dos gravetos das árvores. Então, assim, tinha uma atividade que fazia sentido ali, né? Que conectava, porque em Comboios, por exemplo, os nossos atendimentos são feitos na cabana central da aldeia. E eu acho isso muito legal, assim, porque essa coletividade fica muito marcada, né? Essa comunidade fica muito marcada. Então, na sexta-feira passada, a gente encerrou, né, os atendimentos do ano lá em Comboios com uma oficina de casacas. E foi incrível, assim, como que as famílias participaram, sabe? Foram mães, pais, e aí, assim, mães que eram amigas. Então, você via aquela grande roda e todo mundo trabalhando junto, pintando casaco e conversando sobre o dia a dia, sabe? Num momento, assim, muito, muito rico, né? Muito rico. Então, é uma experiência de atendimento, por exemplo, que talvez não teria se fosse... na sede da APAE, por exemplo. Exatamente, assim. E aí talvez more um pouco essa distinção, né? Porque você poder ocupar o território, eu acho que é muito rico, né? Eu estava te ouvindo e lembrando de uma entrevista que eu vi do Ailton Krenak recentemente, e ele traz uma fala que faz muito sentido porque a gente está debatendo aqui, que é como é difícil para a gente, a gente acostumado e formatado numa sociedade de 500 anos com uma mente colonizadora, como é difícil a gente se libertar da mente colonizadora. A gente repensar tudo isso. Como é difícil, né? E é um pouco isso, o que a gente está conversando aqui é sobre isso. Para poder fazer um olhar verdadeiramente sensível para essa pessoa com deficiência em território indígena, sobretudo nesse olhar,
a gente precisa desconstruir esse olhar de colonizador, mas é muito difícil. É muito né? difícil. Você sente isso também, Júlia, ali, nas tuas pesquisas, eu na sinto tua muito, vivência? assim, Né? até para mim que tenho essa formação, sabe? Eu acho que já é muito difícil. Eu fico imaginando para pessoas talvez que estão tendo contato com essa temática agora, né? Então, assim, é um processo árduo, é um processo lento, né? Mas é um processo que vale muito a pena, eu acho, porque você conseguir se despir, sabe, dessa se reconstruir, se desconstruir e reconstruir algo legal. Se despir pelo menos um pouco da violência que o seu corpo carrega, a sua história carrega, sabe? Eu acho que isso é muito potente, assim. Isso é muito potente em termos de aliança mesmo, sabe? Conseguir colocar a diferença nesse lugar de potência mesmo, sabe? Eu acho que faz diferença, né? Agora, eu tô achando assim, gente, eu tô acompanhando aqui esse bate-papo e pensando, a Júlia fala com brilho nos olhos. Fala muito, é real. Então, assim, eu fico muito satisfeita quando a gente vê um profissional no lugar que ele deveria estar. É isso. E eu percebo isso, assim, que você está ocupando um espaço que não teria outra pessoa para ocupar. É seu, ainda bem. Que sorte a nossa, que sorte das APAES, da federação. Exato. Ter você nessa jornada com a gente, construindo um trabalho lá, né, Paula? E realmente o brilho nos olhos está aqui. Agora, Júlia, o que você vê, assim, em termos de políticas públicas? O que a gente precisa avançar um pouquinho mais, né? Tudo. Como é que é? Então, em termos de políticas públicas, eu acho que hoje no Brasil a gente tem duas políticas importantes, né? Que é a política para a pessoa com deficiência e também a política para a pessoa indígena, né? E nessas duas políticas não existe estratégia direcionada para a pessoa indígena com deficiência. Então, dentro da política, para a pessoa indígena, não fala explicitamente sobre a pessoa indígena com deficiência, e dentro da política, né, de saúde para a pessoa indígena, também não fala sobre a pessoa indígena com deficiência. Então, eu acho assim que a partir do momento em que talvez essa nomeação, né, ela aparecer e que a gente conseguir direcionar algumas estratégias específicas para esse público, eu acho que a gente vai conseguir caminhar, né, mais rápido, talvez, em direção a essa efetivação, assim, dessas políticas. E aí eu vou puxar uma sardinha para a Federação das APAES, porque eu acho que esse avanço em políticas públicas, obviamente, passa muito pelo terceiro setor e para instituições como a Federação, que está sempre nessa luta, busca por direitos para o nosso público, né? Então, Wanderson, eu achei esse debate com a Júlia essencial. Riquíssimo, né? Riquíssimo, essencial e muito urgente. Agora pode perguntar o que você quiser. E é isso, eu acho que quanto mais a gente também, Júlia, jogar luz sobre o tema, mais a gente constrói, porque de fato tem lacunas, né? Você tem políticas e lacunas, né? E eu fico imaginando, por exemplo, no território, vamos falar do município de Aracruz, que é onde você está, né? Você falou 97 pessoas hoje em atendimento. Eu imagino que até pela proporção dos dados do IBGE, a gente tenha muito mais pessoas indígenas com deficiência que ainda não foram... porque esse número também na APAE tem subido gradativamente com o trabalho de vocês. Então, queria te perguntar um pouco isso. Se você observa, de fato, que há uma demanda ainda invisível, mesmo com o trabalho de vocês andando, né? E um pouquinho do seu sentimento, o sentimento da APAE, do ponto de vista da defesa de direitos. O que vocês têm sentido de desproteção desses povos, dessas crianças, sobretudo, né? O que mais falta? Falta diagnóstico, falta acesso, falta informação? Sim. Eu acredito que não falta diagnóstico, né? Pode ser até uma opinião pessoal, assim. Mas eu acredito que falta acesso, né? Falta acesso, inclusive, a APAE,
até mesmo, né? Assim, porque às vezes é um transtorno a criança indígena sair por exemplo, uma localidade igual Comboios, né? Que é uma comunidade em que a gente só atravessa de barco. Então, uma criança que está em Comboios, quando ela fazia o atendimento na sede da Pai da Orla, ela precisava entrar num barco, né? Ela precisava se locomover por mais de 20 quilômetros, né? Para estar em terapia. E aí, como essa criança chegava até a gente, né? Às vezes uma criança autista com suporte 2, 3, nível de suporte 2, 3. Então, assim, ela já chegava muito desregulada para terapia e aí, na volta, era mais um transtorno para essa criança tá de volta, né, à aldeia. Então, acabava assim que o momento da terapia ali era quase ínfimo, assim, né, perto do transtorno que gerava um desgaste também, né? Gerava. Mas eu acredito que o acesso para essas pessoas ainda é muito complicado, né? A questão do transporte, né, das barreiras geográficas também, eu acredito que isso seja um ponto assim de bastante atenção, né, bastante atenção, tanto que a proposta de atender nos territórios, né, em Comboios e em Pau-Brasil, veio justamente porque o carro da saúde que fazia esse transporte da pessoa indígena com deficiência até a Pai não estava dando conta da demanda, né? Do alto número de demanda, e às vezes é 1, 2 carros, né, para cobrir ali as necessidades daquela comunidade, que não dava conta de fazer esse transporte. Então, eu acho que falar sobre acesso assim é tocar num ponto ainda bastante delicado. Muito bacana, né? Muito bom. E por isso a estratégia da APAI de ir lá, né? Como que é bom, além da questão do pertencimento ao território, mas também resolve esse problema logístico, digamos assim, de acesso. Né? Eu estou muito satisfeita, muito feliz de ver o tanto que a APAI está avançando, tanto que tem tentado chegar o desenvolvimento de novas estratégias, né? De novas soluções para que a gente consiga fazer esses atendimentos a esse público tão vulnerabilizado. Exato. Júlia, o que mais você gostaria de falar? O que nós não abordamos? Qual a tua mensagem final aí, né, Paula? Isso aí. Eu gostaria de indicar um coletivo chamado Acessível Indígena, né? É um coletivo formado por pessoas indígenas com deficiência. Então, eu acho que é muito importante a gente ouvir o que eles têm para falar, né? E para as pessoas que têm interesse em trabalhar com povos indígenas, né, e pensar políticas públicas para essa população, o meu conselho é contrate pessoas indígenas, né? Deixam eles pensar sobre eles, assim. Acho que isso é muito importante, eles participarem dessas decisões e conseguirem contribuir para esses interesses e políticas efetivas. E um lema que é muito caro para todas as pessoas com deficiência, eu acho que se aplicam para eles também, né? Nada sobre nós sem nós, né? Exatamente isso. Tá joia. Legal, Júlia. Obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigada, Wanderson. Foi ótimo, riquíssimo. Né? É sempre muito bom. É sempre ótimo. Muito obrigada a vocês. E até o próximo, gente. Vamos ficando por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.